Bom dia, sétimo ano B, tudo bem com vocês? Quero desejar um bom dia também aos alunos da professora Natália, sétimo ano C e D, que também foram meus alunos, né, no ano passado, mas de língua portuguesa. Então, essa semana eu vou estar trabalhando com vocês aqui em produção de texto, dar continuidade ao que vimos na semana anterior, que é o texto teatral, também chamado de texto dramático, certo, pessoal? Então vamos aí recordar o que nós vimos aí, ó. Trouxe aqui algumas características que nós já vimos, só para relembrar, né, pessoal? Então, o texto teatral, também chamado de texto dramático, é aquele que nós conhecemos, que é apresentado aqui em teatro, novela, né? Ele é encenado, né? No cinema, tá bom? Vimos que ele é caracterizado, né, como um texto narrativo, só que ele não possui todos os elementos da narrativa. Ele não possui narrador. Lembra que nós vimos semana passada, tá? Ele tem quais são os elementos que ele possui? Personagem. Ele possui um enredo, que é a organização, né, de toda a história. Tempo, ocorre num determinado tempo, e também o espaço, que é o lugar ou os lugares onde se passa a história, tá bom? Então, essa história, esse texto dramático ou texto teatral que nós chamamos aí, né? Ele é encenado em novelas, teatro, tá bom? Então vamos lá. Nós temos vários tipos. Nós temos tragédia, né? Que é aquele texto que vai apresentar um fato trágico. Temos comédia, né? Que é inspirado aí, né? Na vida comum e que vai trazer bastante assim criticar costumes, tá bom? E vai fazer a gente rir bastante. A tragicomédia, que é uma mistura do trágico, mas também com o cômico, com o engraçado. A farsa, que é uma pequena peça teatral, só de um caráter bem ridículo, né? Que vai sempre criticar ou a sociedade ou costumes da sociedade. E também a peça teatral, que é chamada de auto, que é uma peça curta, que geralmente vai trazer um conteúdo religioso, tá bom? Então, isso aqui que nós vimos na semana passada, tá? Trouxe só para recordar com vocês, lembrando que o texto teatral, ou também chamado de, né, o texto dramático, né, o gênero dramático, ele traz o quê? Como ele é marcado? Ele é marcado, olha, com o nome da personagem, sempre os dois pontos ou travessão também usado e a fala da personagem. Lembra que também nós falamos que temos a rúbrica. O que é a rúbrica? A rúbrica seria, ela vem sempre entre parênteses com uma letra diferente, ela é diferenciada. Ela vai trazer as anotações, orientações, ou seja, né, que o autor deve agir, a roupa que ele deve usar, a maneira como ele deve, né, agir naquele momento na peça, tá? Então, isso são as rúbricas que nós vimos também na semana passada. Então, essa é a estrutura de um texto teatral. Nome da personagem e a fala. E as rúbricas, que são as orientações, tá bom? Que o autor passa para os seus atores o que deve acontecer durante. Olha aqui um exemplo. O rei acaba de pôr o jamegão, suspira, quer dizer, é o que vai acontecer aqui, é uma rúbrica. E aí depois vem a fala da personagem, no caso aqui o rei. Então essas são as características, só para relembrar. E qual é a atividade dessa semana? Essa semana a gente está trazendo aqui um texto teatral muito engraçado, tá bom? Que vocês deverão ler, que se chama Muitas Luas, tá bom? Foi inspirado aí num conto de um cartunista e escritor americano, tá? E ele foi escrito por Tatiana Belenky, uma escritora muito conhecida.
Então, vocês vão ler essa peça teatral toda na íntegra, tá bom? Só que o que vocês vão fazer depois de ler essa peça? Vocês vão dar continuidade a ela, inserindo os fatos que ocorrem no enredo original. O que é o enredo original? É o que aconteceu mesmo na peça original. Só que quem vai criar as falas? São vocês, tá? E vão obedecer o quê? Essa sequência de fatos, ó. Eu coloquei 9 sequências de fatos. A primeira, a princesa adora doces e come demais, por isso adoece. Então, você, depois de ler o texto, a peça, vocês vão entender aonde parou. Então, você vai o quê? Tem que criar a fala, né, da princesa, quem tá participando aí da história, né, algo que aconteceu aí que ela adoeceu. O médico é chamado, atesta indigestão e receita alguns remédios, mas ela se nega a tomá-los. Então, a sequência do fato é essa. Só que vocês vão fazer o quê? Na peça teatral, criar as falas. Ah, professora, eu tenho que criar rúbricas também? Sim. Por exemplo, se a princesa adoece, então no momento que ela adoece, você pode trazer aí informações entre parênteses na fala da princesa, na hora que ela se sente mal, que ela caiu, desmaiou, tá? Então você coloca entre parênteses. Então é isso que é para vocês fazerem, darem continuidade a essa peça teatral, seguindo essa sequência. Cada um vai fazer o seu. É pessoal, porque vocês que vão criar as falas. Vocês vão seguir a sequência dos fatos, mas cada um vai criar as suas falas. Alguns vão colocar mais rúbricas, que são as anotações, né? Ah, e a princesa entrou assim, ela desmaiou antes da fala da princesa, ou quando o médico chega. Então, vocês têm que dar sequência a essa peça teatral, tá bom? Usem a imaginação. Para fazer essa atividade, vocês têm mesmo que ler a peça teatral para entender a sequência da história e dar continuidade à fala das personagens, obedecendo essa sequência de fatos que eu trouxe aqui. Cada um criando as suas falas, tá bom? Não esqueça de colocar o nome da personagem que vai falar, tá? E quando for rúbricas, que são as orientações, entre parênteses, tá bom? É isso que é para fazer. Qualquer dúvida, tá bom? Podem nos procurar no WhatsApp, pode me chamar. Se a professora Natália ainda não estiver à disposição, os alunos dela podem me procurar também, que eu estarei à disposição de vocês para explicar, tirar todas as dúvidas, tá bom? Um bom trabalho, uma boa semana e um beijão.